Nós vamos apresentar sobre a cidade colonial luso-brasileira com base no primeiro projeto da cidade de Salvador. A equipe é composta por mim, Paulo, Bruna e Wanderson. O presente trabalho visa discorrer sobre as características gerais da cidade luso-brasileira. Para isso, toma-se como objeto de análise o primeiro projeto da cidade de Salvador. Serão contempladas nessa análise as questões relacionadas aos limites e ao traçado viário da cidade, as principais edificações estruturadoras do espaço, a ocupação e o parcelamento do solo, as características gerais do conjunto edificado, a ambiência dos espaços urbanos, a infraestrutura urbana e a segregação social do espaço urbano. No que diz respeito aos limites e ao traçado viário da cidade, a gente percebe que os traçados urbanos eram regulares e esses traçados indicam que existia uma prática e teoria urbanística portuguesa. Existia uma experiência mais próxima da teoria renascentista e que começa a diferir da experiência medieval. Existe também uma evidente intenção de demarcar fronteiras e garantir o domínio sobre terras conquistadas e uma preocupação, um receio de despovoamento da marinha, que faz com que os portugueses contenham o crescimento urbano nas colônias. Existe, principalmente no projeto de Salvador, um envolvimento direto de engenheiros e arquitetos militares que possuem suas atividades sendo coordenadas pela coroa, visto que a coroa tinha muitos interesses na construção da cidade, e esses interesses precisavam ser garantidos. Os traçados regulares, eles cumpriam objetivos políticos de controle do território e afirmação do poder real. Então, funcionavam como um instrumento para garantir que os objetivos políticos fossem cumpridos. Em relação às principais edificações estruturadoras do espaço, a igreja e as ordens religiosas influenciaram muito a estruturação urbana das cidades brasileiras. Os edifícios religiosos no interior da cidade tornavam-se pontos geradores do crescimento urbano. Os adros, pátios e terreiros, que geralmente compunham igrejas ou conventos, tornavam-se praças públicas de extrema importância para a estruturação da cidade. O Terreiro de Jesus é um importante exemplo de elemento estruturador da malha urbana, pois representa um novo conceito de estruturação urbana em que o elemento dominante gerador da malha urbana é a praça. Não seria um espaço onde a importância viria dos edifícios no seu entorno imediato, construindo uma concepção bem diferente de espaço e estruturação urbana. A Casa de Câmara e Cadeira é responsável pela administração, justiça e justiça social. Ela ficava localizada em pontos estratégicos do tecido urbano, como as principais praças e mercados, regiões de grande movimento, o que de certa forma deixaria evidente o grau de importância e poder que esta teria. Assim como a igreja, tornam focos polarizadores do crescimento urbano, porém de menos impacto que estes últimos. Disputaria sua influência e poder apenas com as igrejas. A organização urbana da cidade de Salvador acontece influenciada por vários fatores, como a tradição urbana portuguesa. Existia uma certa tradição e essa tradição acaba influenciando na organização urbana da cidade de Salvador. As características topográficas do sítio escolhido também eram importantes. As características relacionadas às funções que a cidade deveria cumprir, então funções políticas, administrativas ou comerciais que a cidade viria a cumprir, precisavam ser garantidas e influenciavam a organização urbana da cidade. Questões relacionadas à defesa, visto que a cidade acabava precisando ser como uma fortaleza, com seus limites muito bem definidos, e também o poder eclesiástico influenciava muito na organização urbana da cidade, visto que a igreja era um importante elemento de decisão, de tomada de decisão. Com relação à ocupação das casas, elas eram dispostas lado a lado, em sua maioria, não possuíam recuos laterais e eram construídas no limite das ruas. As ruas também não dispunham de calçamentos nem mesmo de calçadas. Nessa imagem, a gente consegue ver que a cidade ela era dividida entre a parte alta e a parte baixa, sendo que na parte alta a gente tinha uma predominância de edifícios institucionais e a concentração da maior parte de uso habitacional. Os poderes civis, militares e religiosos estavam presentes nessa parte alta da cidade. Já na parte baixa,
a gente já tinha mais uma questão de funções portuárias e mercantis. Então, os personagens principais da cidade nesse ambiente eram os comerciantes e os marinheiros. As características gerais do conjunto edificado. Como podemos ver anteriormente, nas imagens anteriores e nas falas, foi adotado um traçado regular e geometriado nas cidades. O centro urbano é definido principalmente pela forma de relacionamento entre o lote e a arquitetura. As vilas e cidades do Brasil apresentavam ruas de aspecto uniforme com residências construídas sobre o limite das vias públicas e paredes laterais sobre os limites dos terrenos. A pequena variedade quanto ao formato dos terrenos correspondia à constância dos partidos arquitetônicos. As casas eram edificadas de modo uniforme e essa padronização era definida nas casas régias, cartas régias ou posturas municipais, e com a finalidade de garantir que as cidades tivessem uma aparência portuguesa. Podemos ver essa imagem recente, e nela podemos ver o predomínio do cheio sobre os vazios. Na verdade, nem tanto. Mas, o sistema de necessidade da planta baixa se dava de acordo com os seus recursos financeiros. As terras eram destinadas às pessoas com poucos recursos financeiros e o sobrado destinava-se às pessoas com maiores poderes econômicos. Nessa imagem direita podemos ver um esquema das plantas térreas, que a sala, que é o cômodo inicial, e aí daí tinha um corredor que dava aos quartos, e a varanda e a sala íntima também dava a cozinha, e o quintal, que era onde ficavam as instalações sanitárias. A sala também poderia ser substituída por comércio, quando não era só residência. Nessas fotos também podemos ver o que foi falado anteriormente também sobre os limites do terreno. As casas ficavam realmente no limite dos terrenos, umas grudadas nas outras, e não havia passeio. Ela era também na rua, no limite da rua. Também podemos ver podemos ver nessa foto da direita uma parte do traçado, também o telhado de duas águas, que era predominante, né? Em relação à ambiência, a sensação dos espaços urbanos, a falta de projeto paisagístico é explicado pelo fato que o foco era a expansão da cidade, com construções, desenvolvimento da infraestrutura e melhoria no leito carroçável, acabaria resultando na perda de escala humana dos transeuntes locais, por ausência de árvores ou qualquer outro tipo de arborização que trouxesse essa noção. A grande proximidade das construções, junto com a implantação regular dos edifícios e do sistema viário, acabaria reduzindo o ângulo visual no trânsito da cidade, o que por consequência acabaria tirando, de certa forma, a visibilidade e identificação de marcos visuais que servem para a autolocalização na cidade de Salvador. Em relação à infraestrutura urbana, ainda não existia calçamentos e passeios, então as casas ficavam dispostas lado a lado, sem recuo lateral e no limite da rua. Como ainda não havia infraestrutura urbana para condução e descarte de dejetos, acabava que era encarregado pelos escravos a fazerem isto, em que colocavam dentro de barris e levavam até as regiões de descarte, como rios e lagos. Ainda ausente uma rede de abastecimento de água, esta era coletada principalmente nos chafarizes das praças e levadas em barris. Em 1852, aprovada uma lei que levaria 12 chafarizes para a cidade. Considerando que o piso era compartilhado, isto é, não havia desnível entre o que seria rua e passeio, para evitar inundações dentro das casas, colocava a pavimentação inclinada de tal forma que a água fosse conduzida no eixo desta, como um talvegue. Essa daqui é uma ilustração do chafariz em frente à igreja da Conceição da Praia, e essa aqui é uma foto recente do chafariz do Senhor do Bonfim, em que já teria sido implementado o sistema da queimada, em que abordaria um grande marco na engenharia nacional de rede de abastecimento de água canalizada. A segregação social do espaço urbano.
Apesar da cidade só ter sido fundada posteriormente à colonização, a segregação se deu início a partir das cidades colonizadas. A partir daí surge a demanda de construção de fortalezas, cidades muradas, para proteção do território colonizado. Desde que a cidade aparece como construção de fortaleza e povoação, os portais e toda a estrutura relacionada a isso já mostravam a disputa entre os diferentes povos. Um exemplo dessa segregação podemos citar a população dos tupinambás e os povos indígenas, que são oprimidas pela ambição de poder e riqueza por parte dos colonizadores e expulsas das muralhas da cidade. Também podemos citar a segregação sobre os escravos, que eram obrigados a morar nas casas dos seus senhores, dos porões das casas, e já no caso das casas com 2 andares, dos sobrados, eles moravam nas senzalas que existiam no andar térreo das casas. Essas foram as referências e muito obrigada.